راديو أمون. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. Rachel Chu acredita que está prestes a fazer uma viagem romântica relativamente simples. Professora de economia em Nova York, independente, brilhante e acostumada a construir a própria identidade longe das expectativas sociais que frequentemente cercam famílias tradicionais, ela aceita acompanhar o namorado, Nick Young, a Singapura, onde ele será padrinho no casamento de seu melhor amigo. Até aquele momento, Nick lhe parece apenas um homem afetuoso, discreto e talvez um pouco reservado demais a respeito de sua família. O que Rachel não sabe é que, no instante em que embarca nesse avião, ela está entrando em um universo no qual dinheiro, sobrenome, linhagem e reputação funcionam como forças invisíveis capazes de determinar quem pode amar quem. A viagem que começa como uma visita familiar transforma-se, portanto, numa espécie de teste de sobrevivência emocional, porque Rachel descobrirá que Nick não é simplesmente rico. Ele pertence a uma das famílias mais antigas, influentes e cobiçadas da elite singapuriana. A revelação não chega por meio de uma conversa franca entre os dois, e essa escolha narrativa é decisiva para o modo como Podres de Ricos constrói sua tensão. Antes mesmo de Rachel compreender a dimensão da família Young, a notícia de que Nick está viajando, acompanhado, já circula por uma rede social informal composta por amigas, parentes, conhecidos e figuras da alta sociedade. O filme apresenta essa circulação da informação com humor e velocidade, transformando fofoca em espetáculo visual e, ao mesmo tempo, estabelecendo uma regra fundamental daquele mundo. Privacidade praticamente não existe quando o sobrenome de alguém possui valor econômico e simbólico. Rachel ainda está sentada ao lado do namorado no avião quando, do outro lado do planeta, mulheres que ela nunca viu já investigam sua origem, sua profissão e sua adequação ao homem com quem se relaciona. A ameaça central do filme nasce justamente dessa assimetria de informação, pois todos sabem quem Nick é, enquanto Rachel ainda não sabe em que jogo entrou. Quando chega a Singapura, a jovem descobre um espaço social que parece simultaneamente sedutor e hostil. Há festas exuberantes, mansões escondidas, carros de luxo, vestidos caros, tradições familiares e uma arquitetura urbana que mistura modernidade internacional com marcas culturais profundamente locais. Mas por trás da beleza quase fantástica existe um sistema de hierarquias muito antigo, e Rachel percebe rapidamente que sua presença é interpretada por parte daquele grupo não como uma história de amor, mas como uma possível invasão. Ela é chinesa-americana, filha de uma imigrante que construiu a vida nos Estados Unidos sem o apoio de uma grande linhagem. Nick, por outro lado, representa continuidade, herança e responsabilidade familiar. O romance, que em Nova York parecia pertencer exclusivamente aos dois,
passa a ser julgado por pessoas que entendem casamento como uma decisão com consequências para várias gerações. É nessa colisão entre desejo individual e obrigação coletiva que Podres de Ricos encontra algo maior do que a simples fantasia de conhecer uma família milionária. Por trás das piadas, das festas, das joias e das sequências construídas para provocar deslumbramento, existe uma pergunta bastante séria sobre o preço de pertencer a uma família e sobre aquilo que alguém precisa sacrificar para ser considerado digno de permanecer dentro dela. Rachel precisa provar que não é uma oportunista, embora nunca tenha buscado a riqueza de Nick. Nick precisa perceber que sua tentativa de evitar o conflito, escondendo da namorada a realidade de sua origem, apenas adiou uma escolha que ele inevitavelmente terá de enfrentar. Eleanor Young, mãe de Nick, precisa defender um sistema de valores que acredita preservar sua família, mesmo quando essa defesa ameaça destruir emocionalmente o próprio filho. A comédia romântica começa, assim, como um conto de descoberta e deslumbra pela superfície, mas seu verdadeiro conflito acontece em torno de identidade, herança, autonomia e pertencimento. Essa combinação entre conto de fadas contemporâneo e drama de costumes ajuda a explicar por que o filme, dirigido por Jong M. Chu, alcançou uma presença cultural muito maior do que a normalmente reservada a uma comédia romântica de estúdio. Adaptado do romance de Kevin Kwan, publicado em 2013, Podres de Ricos chegou aos cinemas em 2018, num momento em que Hollywood discutia de maneira cada vez mais intensa quem tinha direito a ocupar o centro de narrativas comerciais de grande alcance. O filme não abandonava as estruturas familiares do género romântico, nem tentava desconstruí-las completamente. Pelo contrário, utilizava muitos de seus prazeres clássicos, como o casal apaixonado, a família contrária, o casamento luxuoso, a amiga excêntrica, a rival social e a declaração pública de amor. A novidade estava no fato de colocar personagens asiáticos e asiático-americanos no centro desse imaginário sem tratá-los como acessórios exóticos para protagonistas brancos. O que poderia ter sido apenas uma atualização superficial de fórmulas conhecidas, tornou-se uma afirmação industrial sobre quem pode ocupar a fantasia cinematográfica. John M. Chu entende desde o início que uma história como essa depende tanto do modo como seu mundo é mostrado, quanto das palavras pronunciadas pelos personagens. O luxo precisa ser grande o bastante para que Rachel se sinta deslocada, mas também precisa adquirir características próprias, evitando que Singapura seja filmada simplesmente como uma versão orientalizada de Manhattan, Londres ou Paris. Por isso, o filme trabalha com uma estética de abundância, cores saturadas, espaços amplos, refeições visualmente detalhadas, festas em que figurino e cenografia parecem disputar a atenção do espectador, enquadramentos capazes de transformar arquitetura e decoração em extensões do poder social de seus proprietários. A câmera frequentemente acompanha Rachel entrando nesses ambientes como alguém que precisa observá-los antes de poder interpretá-los. O espectador, portanto, compartilha parcialmente sua posição, encantando-se com aquilo que vê ao mesmo tempo que aprende a reconhecer a violência simbólica escondida sob a elegância. A primeira grande operação estética do filme consiste justamente em transformar riqueza em linguagem. Dinheiro raramente aparece apenas como dinheiro. Ele surge na forma de espaço, silêncio, comportamento, acesso, tradição e invisibilidade. Os Jung são tão ricos que não precisam demonstrar riqueza, da mesma maneira que personagens interessados em ascensão social, porque seu poder está ligado à permanência histórica. A mansão de família, por exemplo, não é apenas uma propriedade luxuosa, mas uma instituição informal. Um espaço onde memória e autoridade se confundem. Eleanor não precisa anunciar constantemente sua influência, porque a própria maneira como os demais personagens se ajustam à sua presença revela sua posição. A riqueza mais poderosa do filme não é aquela que se exibe com entusiasmo, e sim aquela que consegue fazer sua própria lógica parecer natural. Esse contraste torna-se particularmente evidente através da família de Paik Ling-go, antiga colega de Rachel, interpretada por Awkwafina com energia expansiva. A casa dos Go é ostentatória, colorida, quase carnavalesca em sua decoração, e o filme utiliza esse exagero para criar uma diferença de códigos entre novos ricos e antigas elites. O pai de Paik Ling gosta de explicar, brincar, mostrar e comentar, enquanto a família Young opera por meio de gestos mais silenciosos e tradições que não precisam ser justificadas aos seus membros. Essa oposição é cômica, mas também sociologicamente reveladora, porque demonstra que riqueza econômica e capital social
não são exatamente a mesma coisa. Alguém pode possuir enorme quantidade de dinheiro e ainda assim ser percebido como exterior a uma aristocracia informal, construída sobre sobrenomes, genealogias e relações históricas. Rachel entra nesse sistema carregando uma forma de capital diferente. Ela não possui linhagem prestigiosa nem patrimônio familiar comparável ao dos Young, mas possui educação, carreira, autossuficiência e capacidade intelectual. Seu trabalho como professora de economia não é um detalhe escolhido ao acaso, pois o filme frequentemente a coloca diante de situações que exigem leitura estratégica de comportamento, riscos e incentivos. A protagonista sabe reconhecer jogos, ainda que inicialmente não perceba que sua relação amorosa foi transformada em um deles. Sua trajetória consiste menos em aprender a ser digna daquele círculo do que em recusar o critério pelo qual aquele círculo pretende medir seu valor. Essa diferença é crucial porque impede que a narrativa se reduza à história de uma mulher humilde tentando ser aceita por ricos. Rachel não deseja tornar-se uma Young no sentido tradicional e justamente por isso sua presença ameaça Eleanor. Se ela fosse uma personagem fascinada pelo patrimônio de Nick, seria mais fácil descartá-la como oportunista. Mas Rachel ama Nick sem compreender inicialmente a extensão de sua fortuna. Seu desejo, portanto, não pode ser explicado pela lógica econômica que a família utiliza para suspeitar dela. Ao mesmo tempo, sua independência representa outra forma de perigo, porque sugere que Nick poderia imaginar uma vida fora do sistema familiar. O problema não é apenas quem Rachel é, mas aquilo que a existência dela torna possível. Ao amá-la, Nick é colocado diante da ideia de que pode escolher um futuro diferente daquele cuidadosamente construído para ele desde antes de seu nascimento. Nick, interpretado por Henry Golding, ocupa uma posição dramática curiosa, porque é simultaneamente o prêmio romântico da narrativa e um dos personagens menos conscientes de seu próprio privilégio. Ele conhece as exigências de sua família, mas aparentemente acredita que pode separar sua vida nova-iorquina de suas obrigações em Singapura. Seu segredo não é apresentado como manipulação maliciosa, é antes resultado de uma ingenuidade possível apenas para alguém acostumado a possuir opções. Nick pode imaginar que esconder sua riqueza é uma maneira de ser amado pelo que realmente é, mas essa decisão priva Rachel de informações fundamentais para compreender o risco emocional da viagem. Ele controla a passagem entre dois mundos enquanto ela é lançada de um para outro sem preparação. Essa assimetria produz uma das críticas mais interessantes escondidas no interior da fantasia romântica. O homem rico pode sonhar com espontaneidade porque outras pessoas carregam o peso de sua posição social. Nick quer que seu relacionamento seja simples. Essa simplicidade está disponível para ele justamente porque nunca precisou justificar sua presença. Rachel, ao contrário, precisa responder a perguntas sobre origem, família, intenções e adequação. A narrativa gradualmente força Nick a perceber que sua tentativa de permanecer neutro é, em si mesma, uma escolha. Amar Rachel exige mais do que defendê-la em conversas privadas. Exige enfrentar publicamente a estrutura que a rejeita. A figura de Eleanor Young, interpretada por Michelle Yeoh, impede que esse conflito seja simplificado em termos de heroína contra a sogra monstruosa. Desde sua introdução, Eleanor transmite controle, inteligência e uma disciplina emocional que transformam quase qualquer conversa numa disputa silenciosa. Seu olhar frequentemente precede a fala, e Yeoh utiliza pequenas mudanças de expressão para produzir uma autoridade que seria enfraquecida caso dependesse de explosões melodramáticas constantes. Eleanor raramente precisa elevar a voz, porque sua força está em fazer os outros compreenderem que ela não precisa fazê-lo. O filme sabe que uma antagonista como essa se torna muito mais interessante quando suas ações derivam de valores coerentes, ainda que esses valores causem sofrimento. Para Eleanor, o problema de Rachel não se resume à ausência de riqueza familiar. A questão central está numa distinção entre valores individualistas e valores de dever familiar. Distinção que o roteiro formula explicitamente em diferentes momentos. Eleanor acredita que Rachel foi criada para pensar em realização pessoal, felicidade individual e escolha, enquanto a família Young valoriza sacrifício, continuidade e responsabilidade com aqueles que vieram antes e virão depois. Essa oposição é deliberadamente construída de maneira dramática, e não como descrição total da experiência asiática ou asiático-americana. O filme trabalha com ideias culturais reconhecíveis, mas transforma-as em conflito porque necessita colocar duas concepções de vida frente a frente.
A crítica de Eleanor à mentalidade americana possui uma ironia importante. Rachel pode parecer, aos olhos da família, excessivamente individualista, mas sua trajetória revela um profundo vínculo com a própria mãe, Carrie, e uma consciência bastante clara dos sacrifícios que permitiram sua formação. Ela não é uma pessoa sem raízes. Suas raízes simplesmente não estão organizadas segundo o mesmo sistema de prestígio da família Young. Sua história familiar é marcada por migração, trabalho e reinvenção, enquanto a de Nick é marcada por continuidade e preservação. Assim, o conflito não opõe alguém que valoriza a família a alguém que não a valoriza, mas duas formas diferentes de compreender o que significa honrar a família. A relação entre Rachel e sua mãe constitui o eixo emocional que impede a protagonista de ser absorvida pelo espetáculo do luxo. Carrie representa uma história de sobrevivência que inicialmente aparece apenas em fragmentos, e a força dessa presença aumenta à medida que a narrativa avança. Quando o passado da mãe é usado como arma para humilhar Rachel, o ataque atinge não só sua posição social, mas a memória familiar sobre a qual ela construiu sua identidade. A revelação produz uma crise porque transforma aquilo que Rachel considerava estável em material de investigação e julgamento público. O momento demonstra até onde pode chegar uma elite acostumada a proteger seus limites. Não basta rejeitar alguém, é preciso reconstruir seu passado como prova de inadequação. Esse episódio também modifica a maneira como observamos Eleanor. Sua decisão de investigar Rachel revela um grau de agressividade que não pode ser neutralizado apenas por justificativas culturais. Mesmo que ela acredite agir para proteger Nick, sua proteção utiliza instrumentos de controle incompatíveis com qualquer noção inocente de cuidado materno. O filme mantém, portanto, uma tensão produtiva entre compreender a Eleanor e absolvê-la. Podemos reconhecer as pressões que moldaram sua vida sem concluir que suas escolhas são moralmente corretas. Essa capacidade de preservar a ambiguidade é uma das principais razões pelas quais a personagem supera o arquétipo tradicional da sogra hostil. O roteiro fortalece essa complexidade através de pequenas informações sobre o lugar ocupado por Eleanor dentro da própria família. Ela também precisou provar seu valor e fazer sacrifícios para ser aceita. Em determinado nível, portanto, sua hostilidade contra Rachel nasce de uma tragédia geracional. Alguém que sofreu para conquistar pertencimento torna-se guardião do mesmo sistema que produziu seu sofrimento. Essa dinâmica aparece em muitas estruturas familiares e sociais, nas quais aqueles que foram submetidos a rituais de exclusão passam a reproduzi-los como prova de que os rituais possuem legitimidade. Eleanor não imagina estar perpetuando violência. Imagina estar preservando algo pelo qual pagou num preço alto. É significativo que Michelle Yeoh construa a personagem com tamanha contenção. Uma interpretação mais caricata poderia transformar cada diálogo com Rachel em confronto aberto. Mas Yeoh prefere trabalhar com pausas, observação e precisão verbal. Quando Eleanor desaprova alguma coisa, o espectador frequentemente percebe antes que ela articule sua reprovação. Isso cria uma atmosfera em que Rachel se sente examinada, mesmo durante conversas aparentemente educadas. O resultado é uma violência social muito específica. Ninguém precisa insultá-la diretamente para que ela compreenda que não pertence àquele espaço. Constance Wu, por sua vez, organiza a transformação de Rachel sem abandonar a vulnerabilidade que torna a personagem acessível. No início, ela reage com surpresa e humor às descobertas sobre Nick. Depois, precisa aprender a lidar com ataques cada vez mais explícitos. Sua força não consiste em jamais ser afetada, mas em conseguir recuperar a capacidade de agir depois de ser ferida. Essa característica é central porque impede que a protagonista se transforme num símbolo abstrato de independência. Rachel chora, duvida, sente vergonha e considera ir embora. Mas sua recuperação não depende de fingir que nada aconteceu. A performance de Wu também sustenta uma mudança de postura que será decisiva na sequência do Mahgong. Ao longo de grande parte do filme, Rachel tenta responder às regras estabelecidas pelos outros, procurando ser simpática, elegante, respeitosa e suficientemente segura. Próximo ao final, porém, ela deixa de buscar aprovação e começa a definir os próprios termos da conversa. Essa transformação é expressa menos por discursos grandiosos do que pela maneira como passa a controlar espaço, ritmo e silêncio. O filme transforma o desenvolvimento psicológico da protagonista em uma mudança de posição dentro do quadro social. Antes de chegar a esse ponto, entretanto, Podres de Ricos dedica grande parte de sua duração à experiência sensorial
de entrar num mundo que parece maior do que a vida cotidiana. Essa dimensão espetacular não deve ser tratada como mero ornamento, porque a fantasia econômica faz parte da lógica histórica da comédia romântica. O género frequentemente cria espaços nos quais diferenças sociais podem ser imaginadas como obstáculos superáveis pelo amor. Mansões, hotéis, festas e viagens funcionam como cenários de desejo, oferecendo ao público uma experiência provisória de acesso. Chu compreende essa tradição e a utiliza sem vergonha, mas também introduz fissuras que revelam o custo de permanecer dentro desses espaços. A sequência da chegada de Rachel e Nick a Singapura exemplifica bem esse movimento. O filme celebra comida, movimento urbano e encontro entre amigos com uma energia quase turística, apresentando a cidade como espaço de prazer e modernidade. Essa celebração possui valor narrativo porque permite compreender por que Rachel inicialmente se sente fascinada. Não faria sentido apresentar o universo de Nick apenas como prisão. Para que o conflito tenha força, ele precisa também ser genuinamente atraente. O poder social funciona melhor quando consegue converter sua própria existência em desejo. A comida ocupa uma função importante nessa construção porque serve como ponto de ligação entre personagem, cultura e memória. Em vez de aparecer apenas como cenário decorativo, ela frequentemente organiza encontros e demonstra formas de intimidade. A sequência em um movimentado centro de alimentação oferece um contraste deliberado com os espaços privados e exclusivos que surgiram depois. Ali, o prazer está ligado à variedade, à conversa, à circulação e à experiência compartilhada. Em outros ambientes, refeições e rituais alimentares tornam-se mecanismos através dos quais família e tradição reafirmam seus valores. A preparação dos bolinhos pela família Young é um dos exemplos mais claros. A cena parece simples. Parentes reunidos em torno de uma mesa repetem uma prática passada entre gerações, compartilhando técnica, histórias e pequenos comentários. Entretanto, sua função dramática é muito maior, porque materializa a ideia de tradição que Eleanor defende. Para ela, família não é uma abstração sentimental, mas algo construído através da repetição de gestos herdados. Rachel observa e participa, tentando encontrar lugar dentro de uma cadeia histórica da qual não fazia parte. A forma como Eleanor comenta seu próprio percurso durante essa cena revela o conflito entre desejo pessoal e obrigação. Ela fala de escolhas feitas pela família, de oportunidades abandonadas e do significado de colocar interesses coletivos acima de ambições individuais. A conversa não é casual, é uma lição dirigida a Rachel. A mesa familiar transforma-se em espaço pedagógico no qual Eleanor tenta explicar que casamento com Nick implicaria adesão a um modelo de vida. Rachel não está sendo avaliada apenas como companheira amorosa, mas como potencial elemento de continuidade institucional. Essa dimensão institucional da família é uma das ideias mais consistentes do filme. Os Young não funcionam apenas como parentes que se encontram em feriados ou cerimônias. Eles se comportam como uma organização cuja reputação precisa ser administrada. Casamentos, amizades e aparições públicas possuem consequências que ultrapassam indivíduos. Por isso, Nick não pode, aos olhos de Eleanor, escolher uma esposa exclusivamente por afeição. Seu casamento é interpretado como um acontecimento que reorganiza relações dentro de uma estrutura coletiva. Ao mesmo tempo, o filme não trata essa organização familiar como uniformemente coesa. Existem invejas, ressentimentos, disputas por atenção e diferentes maneiras de viver a riqueza. Alguns membros aparentam interesse maior pelo espetáculo social, enquanto outros percebem o peso psicológico da linhagem. Essa diversidade impede que a família rica seja uma massa indistinta. Cada personagem encontra um modo próprio de negociar com privilégios e expectativas. Astrid Leong, interpretada por Gemma Chan, ocupa a posição fundamental nesse sentido, porque oferece um espelho paralelo para a história de Rachel. Astrid nasceu dentro da elite, possui beleza, prestígio, dinheiro e aparente domínio de todos os códigos necessários para sobreviver naquele ambiente. À primeira vista, ela poderia ser a prova de que riqueza resolve os conflitos que atormentam Rachel. Entretanto, sua trama revela exatamente o contrário. O privilégio não elimina insegurança, humilhação ou desigualdade emocional dentro de um casamento. O luxo pode esconder rachaduras, mas não consegue repará-las. A relação entre Astrid e Michael oferece ao filme uma segunda variação sobre amor e diferenças de classe. Michael se sente diminuído pela riqueza da esposa
e o desequilíbrio entre suas posições afeta a maneira como interpreta a própria masculinidade e seu lugar dentro da relação. Astrid tenta protegê-lo, inclusive escondendo compras caras, como se precisasse tornar sua riqueza invisível. Para preservar sua autoestima, essa estratégia é emocionalmente reveladora porque mostra uma mulher que aprendeu a reduzir partes de si para manter a paz doméstica. O casamento aparentemente elegante está sustentado por uma administração constante de ressentimentos. Quando Astrid descobre a infidelidade de Michael, a reação do filme evita apresentá-la como simples vítima passiva. A traição adquire significado porque confirma que todos os esforços de Astrid para proteger a insegurança dele não foram suficientes e, mais importante, nunca deveriam ter sido exigidos dela. Michael tenta justificar parte de seu comportamento através da sensação de inadequação produzida pela família da esposa, e existe alguma verdade em seu desconforto. Mas o filme não permite que essa verdade se transforme em absolvição, porque sentir-se inferior não dá a alguém o direito de ferir deliberadamente o parceiro. A fala em que Astrid finalmente se recusa a continuar diminuindo a própria luz para que Michael se sinta maior sintetiza sua trajetória. O valor da cena está em inverter uma lógica que acompanhava o casamento. Durante muito tempo, ela interpretou a insegurança do marido como o problema que precisava resolver. Quando percebe que o relacionamento tornou-se emocionalmente injusto, devolve a responsabilidade a ele. Essa tomada de consciência dialoga diretamente com Rachel, que também precisará decidir quanto de si está disposta a alterar para ser aceita pela família de Nick. Assim, as duas mulheres enfrentam versões diferentes da mesma pergunta. Rachel é pressionada a provar que merece entrar num mundo de privilégios. Astrid precisa compreender que nascer dentro desse mundo não significa dever pedir desculpas pela própria existência. Uma olha para dentro a partir de fora, a outra olha para fora a partir de dentro. O filme ganha densidade quando permite que essas trajetórias se iluminem mutuamente. Outra função importante de Astrid é mostrar uma forma de elegância que contrasta com a crueldade de outras mulheres do círculo social. Desde o início, ela trata Rachel com gentileza, não porque ignore regras de classe, mas porque parece consciente delas o suficiente para não precisar utilizá-las como arma. Sua presença demonstra que privilégio não determina automaticamente comportamento. Há personagens que usam posição social para humilhar e personagens que a carregam com discrição. Peiklin representa outro tipo de contraponto. Diferentemente de Astrid, ela existe em registro cômico mais aberto e possui a função de oferecer a Rachel uma aliada capaz de traduzir aquele universo. Sua família também é extremamente rica, mas não possui o mesmo prestígio aristocrático dos Young. Isso permite que ela compreenda simultaneamente os códigos da elite e o absurdo de muitos desses códigos. A personagem funciona como observadora interna e externa ao mesmo tempo. Awkwafina explora essa posição através de um humor baseado em rapidez verbal, exagero e autoconfiança. Peiklin frequentemente diz aquilo que Rachel, por educação ou surpresa, não consegue dizer. Sua exuberância impede que a atmosfera social se torne excessivamente opressiva e oferece ao filme pausas cômicas essenciais. Contudo, a personagem não serve apenas como alívio. Ela participa ativamente da reconstrução da autoestima de Rachel quando a protagonista está prestes a desistir. Essa amizade é importante porque evita que toda a vida emocional de Rachel seja organizada em torno de Nick. Em muitas comédias românticas, a amiga da protagonista existe apenas para oferecer conselhos sobre o homem desejado. Aqui, embora Peiklin desempenhe parcialmente essa função, a relação possui energia própria. Ela acolhe Rachel, a protege e ajuda a transformar sua aparência num momento específico, não para convertê-la em alguém diferente, mas para devolver a ela controle sobre a maneira como será vista. A sequência de transformação antes do casamento poderia facilmente cair no clichê em que uma mulher precisa se tornar bonita para adquirir valor. O filme procura desviar desse sentido ao deixar claro que Rachel já era segura, inteligente e atraente antes da mudança de figurino. O novo visual funciona como estratégia social, quase como preparação para a batalha. Ela entra no casamento consciente de que será observada e decide controlar essa observação. A escolha do vestido azul claro para Rachel produz forte contraste com a riqueza cromática do evento. Visualmente, ela se destaca sem parecer tentar competir com a noiva. A cor lhe confere luminosidade e serenidade, preparando o momento em que Nick percebe sua entrada. A encenação utiliza aqui uma linguagem clássica do romance cinematográfico: desaceleração emocional,
troca de olhares e música transformam um espaço coletivo num instante de intimidade. O casamento de Colin e Araminta é provavelmente a expressão máxima da fantasia visual de Podres de Ricos. A cerimónia é concebida como espetáculo quase impossível, com decoração vegetal exuberante e um corredor transformado numa superfície de água por onde a noiva parece avançar num cenário de sonho. O excesso é deliberado. Chu não tenta reproduzir realismo econômico, quer criar uma imagem capaz de justificar o adjetivo extraordinário que acompanha a riqueza daquele grupo. No entanto, essa sequência funciona porque o filme não perde de vista os rostos. Enquanto a cerimônia impressiona pela escala, as reações de Rachel, Nick, Eleanor e outros personagens lembram que o casamento também é um campo emocional. Nick observa Rachel, Eleanor observa Nick observando Rachel. Rachel percebe o peso dos olhares ao seu redor. A mise-en-scène transforma o espetáculo romântico de um casal em catalisador para o conflito de outro. A música utilizada durante a cerimônia intensifica essa dimensão. A versão em mandarim de Can't Help Falling in Love desloca uma canção profundamente associada ao repertório popular anglófono para dentro de outra paisagem linguística e cultural. O efeito não é simplesmente decorativo. O filme demonstra que símbolos clássicos do romance ocidental podem ser apropriados, traduzidos e ressignificados sem perder sua força emocional. Esse gesto sintetiza parte do projeto estético do longa. Podres de Ricos não procura rejeitar completamente a tradição hollywoodiana, procura ocupar suas formas. A história continua sendo estruturada por elementos reconhecíveis da comédia romântica, mas corpos, idiomas, famílias e espaços asiáticos passam a controlar o centro da imagem. A diferença parece simples, porém possui consequências importantes para um cinema industrial em que protagonismo esteve durante décadas associado a padrões raciais muito restritos. A representatividade do filme tornou-se, por isso, parte inseparável de sua recepção. Muito se discutiu o fato de uma grande produção hollywoodiana reunir um elenco majoritariamente asiático e asiático-americano em papéis centrais, algo raro em escala de estúdio durante décadas. Para determinados espectadores, ver uma história romântica grandiosa construída ao redor desses personagens produziu uma experiência que ultrapassava a qualidade isolada do roteiro. O filme tornou-se símbolo de possibilidade industrial. Ao mesmo tempo, sua relevância cultural não impede críticas legítimas. Singapura é apresentada principalmente através de círculos extremamente ricos e essa escolha oferece uma imagem parcial de uma sociedade marcada por diversidade étnica, linguística e econômica muito mais ampla. O filme concentra-se especialmente em personagens de ascendência chinesa dentro de uma elite internacionalizada. Pessoas e comunidades que também constituem a realidade singapuriana aparecem pouco ou permanecem nas margens. Essa limitação deve ser analisada sem perder de vista o objeto que a narrativa decidiu construir. Podres de Ricos não pretende ser um retrato sociológico completo de Singapura. É uma fantasia romântica sobre uma elite específica. Entretanto, cinema de grande circulação possui capacidade de transformar recortes em imagens dominantes, e por isso a representação incompleta pode adquirir peso maior do que os realizadores talvez pretendam. Celebrar a conquista de protagonismo asiático em Hollywood e questionar quais experiências asiáticas recebem esse protagonismo são movimentos perfeitamente compatíveis. O próprio conceito da Ásia mobilizado pelo filme merece atenção. Rachel chega dos Estados Unidos e encontra pessoas que, embora compartilhem referências étnicas com ela, percebem-na como culturalmente americana. Essa tensão desfaz a ideia simplista de que identidade racial garante pertencimento cultural automático. Ela parece visualmente familiar ao ambiente, mas seus valores, sotaques, hábitos e experiência histórica a colocam em posição diferente. O filme explora de maneira acessível a sensação de ser simultaneamente reconhecida e considerada estrangeira. Esse conflito é particularmente importante para experiências diaspóricas. Filhos de imigrantes frequentemente crescem negociando pertencimentos múltiplos, podendo ser percebidos como asiáticos demais nos Estados Unidos e americanos demais em países ligados à origem familiar. Rachel encarna essa condição quando encontra uma família que questiona sua autenticidade, não por ela ser incapaz de compreender qualquer aspecto da cultura chinesa, mas porque sua formação está marcada por outro contexto. O problema do pertencimento
torna-se assim mais complexo do que simples nacionalidade. Eleanor utiliza essa diferença como argumento moral. Aos seus olhos, a cultura americana ensinou Rachel a perseguir paixão e realização pessoal, enquanto ela própria aprendeu que família exige renúncia. O roteiro corre o risco de transformar realidades complexas em oposição binária, mas ganha força quando mostra que a distinção não é absoluta. Eleanor também possui desejos individuais, apenas aprendeu a reprimi-los ou incorporá-los a um sistema coletivo. Rachel, por outro lado, não rejeita sacrifício. O clímax prova justamente sua capacidade de renunciar ao homem que ama para evitar que ele perca sua família. A diferença é que ela transforma sacrifício em escolha consciente e não em obrigação permanente. É esse movimento que derrota simbolicamente Eleanor. Rachel demonstra possuir a qualidade que a mãe de Nick julgava ausente, mas recusa utilizá-la para submeter-se. A sequência do Mahjong é a tradução mais sofisticada dessa ideia. Em vez de resolver o conflito através de uma discussão explosiva, o filme coloca Rachel e Eleanor diante de uma mesa, cercadas por outras jogadoras, em um ambiente onde cada gesto possui significado estratégico. O jogo torna visível a inteligência da protagonista e oferece um equivalente material para a disputa entre as duas mulheres. Rachel não quer simplesmente vencer a partida, quer comunicar algo que Eleanor só compreenderá completamente quando perceber o que foi descartado. O Mahjong também conecta a identidade de Rachel à sua formação e à relação com a mãe. Ela não é culturalmente vazia, apesar do julgamento de Eleanor. Sabe jogar, conhece as regras e entende como utilizar o sistema a seu favor. O filme, portanto, converte aquilo que poderia ser percebido como prova de distância cultural num instrumento de afirmação. Durante a conversa, Rachel explica que recusará a proposta de Nick porque não quer ser responsável pela ruptura entre ele e a própria família. Em seguida, porém, redefine a narrativa que Eleanor provavelmente contará a si mesma no futuro. Se Nick casar com outra mulher considerada apropriada e a família permanecer unida, Eleanor deverá lembrar que isso foi possível porque Rachel abriu mão dele. O gesto transforma uma aparente derrota em poder moral. Essa inversão é extraordinariamente eficaz porque Rachel não pede aprovação. Ela retira de Eleanor a possibilidade de pensar que conseguiu expulsá-la por ser superior. Rachel sai porque escolhe preservar Nick, e essa escolha demonstra precisamente a capacidade de sacrifício que Eleanor dizia valorizar. Ao fazê-lo, força a adversária a reconhecer sua dignidade. A peça de Mahjong descartada, durante a cena, funciona como signo visual desse sacrifício. Rachel sabe o que está entregando e sabe também que sua decisão permite a outra mulher completar aquilo que deseja. O gesto é elegante porque não precisa ser explicado detalhadamente para funcionar emocionalmente, embora espectadores familiarizados com o jogo possam perceber camadas adicionais. A montagem aproxima mãos, peças e rostos, transformando estratégia abstrata em drama. Essa sequência também redefine quem possui agência no terceiro ato. Até então, Nick parecia ser aquele que precisaria escolher entre Rachel e a família. Na mesa de Mahjong, Rachel recusa ser reduzida ao objeto dessa escolha. Ela toma uma decisão anterior à dele e altera os termos do conflito. A importância dessa mudança não deve ser subestimada dentro da estrutura do género. Comédias românticas frequentemente fazem o clímax depender de um protagonista masculino correndo para impedir que a mulher vá embora. Podres de Ricos utiliza essa convenção posteriormente, mas só depois de permitir que Rachel estabeleça um limite independente. O pedido de casamento de Nick funciona porque acontece após ela demonstrar que pode sobreviver sem aceitá-lo a qualquer preço. A sequência no avião recupera deliberadamente o gesto clássico da grande declaração romântica. Nick aparece quando Rachel está deixando Singapura, impedindo que a separação se consolide. A urgência, público e um objeto simbólico: o anel. Em termos estruturais, o filme retorna à gramática familiar da comédia romântica, mas o significado do momento foi transformado pelo conflito anterior. O anel que Nick oferece não é simplesmente uma joia cara. Ele pertence a Eleanor, e sua presença significa que algo mudou dentro da estrutura familiar. O objeto funciona como autorização, reconhecimento e transmissão. Mais importante do que o valor material é o fato de que Eleanor decidiu permitir que Nick o utilizasse. Essa decisão não significa que todas as diferenças estejam resolvidas. O olhar trocado entre Eleanor e Rachel perto do final preserva uma pequena tensão, como se ambas soubessem que respeito não é sinônimo de completa concordância. Rachel conquistou reconhecimento,
mas provavelmente não dissolveu de uma só vez décadas de expectativa familiar. Essa ambiguidade torna o desfecho mais convincente. A mudança de Eleanor também revela algo sobre o poder do sacrifício, quando ele deixa de ser exigido e passa a ser oferecido livremente. Ela passou a vida acreditando que renúncia é fundamento da família. Rachel demonstra a mesma capacidade sem aceitar a estrutura de submissão associada a ela. Ao reconhecer isso, Eleanor talvez perceba não apenas o valor da jovem, mas a rigidez do próprio julgamento. A narrativa poderia ter terminado com Rachel simplesmente rejeitando Nick e reafirmando sua independência. Essa opção produziria uma mensagem mais radical sobre a autonomia individual, porém destruiria parcialmente a promessa emocional construída pelo género. O filme prefere uma conciliação na qual amor e família são reconfigurados em vez de abandonados. Essa escolha é coerente com sua natureza de comédia romântica popular. É importante reconhecer que Podres de Ricos acredita genuinamente no prazer do romance. Embora critique determinados códigos de classe e tradição, não adota postura cínica diante do amor. Nick e Rachel são apresentados como casal cuja intimidade precede o espetáculo econômico. Nas cenas em Nova York, o relacionamento possui leveza e naturalidade, criando base para entendermos o que está em risco quando chegam a Singapura. Essa base poderia ter sido ainda mais desenvolvida, porque Nick às vezes funciona mais como eixo que conecta mulheres interessantes do que como personagem de igual profundidade. Rachel, Eleanor e Astrid possuem arcos interiores muito definidos, enquanto ele passa grande parte da narrativa reagindo às tensões entre elas. Essa relativa simplicidade pode ser vista como fragilidade dramática, mas também produz um efeito curioso. A disputa não é verdadeiramente sobre qual mulher fica com Nick, e sim sobre quais valores determinarão o futuro daquela família. Henry Golding compensa parte dessa limitação com uma presença tranquila que torna o personagem crível como alguém acostumado a ser querido. Nick não precisa demonstrar arrogância para revelar privilégio. Sua segurança corporal já sugere que raramente precisou entrar em espaços duvidando se seria aceito. Quando percebe o sofrimento causado a Rachel, essa segurança começa a falhar. A performance trabalha mais com suavidade do que com grandes transformações. Um dos detalhes mais reveladores sobre Nick é sua tentativa de apresentar a família gradualmente, como se pudesse controlar a intensidade da experiência. Ele parece saber que Rachel ficará assustada, mas subestima a extensão do problema. Essa subestimação nasce de sua normalização do próprio mundo. Aquilo que para ela é extraordinário, para ele faz parte da infância. A comédia deriva muitas vezes desse descompasso. Nick menciona parentes ou lugares com naturalidade e Rachel descobre depois que as informações escondiam dimensões absurdamente maiores. O filme utiliza o ponto de vista dela para transformar conhecimento em pequenas revelações sucessivas. Cada nova descoberta aumenta a sensação de que existe sempre outra camada de riqueza por trás da anterior. Esse procedimento narrativo é eficaz porque evita despejar a exposição de uma só vez. Em vez de um longo discurso explicando a fortuna dos Young, o espectador aprende através da experiência. Um comentário, uma reação surpresa, uma casa escondida, uma festa ou o tratamento recebido em determinado ambiente acrescentam pedaços ao quebra-cabeça. O mundo se revela performativamente. A entrada de Rachel na mansão de Tyersall Park é fundamental nesse processo. O espaço parece quase separado da cidade contemporânea, cercado por vegetação e protegido da visibilidade comum. A dificuldade para localizá-lo reforça a ideia de uma riqueza antiga que não precisa anunciar endereço. O segredo geográfico torna-se metáfora de exclusividade social. A arquitetura da casa comunica tradição e permanência. Não é apenas maior ou mais cara do que outros ambientes, mas carregada de objetos, rotinas e histórias familiares. Rachel não entra simplesmente numa residência. Entra num arquivo material de pertencimento. Cada detalhe lembra que os Young estavam ali muito antes dela. O design de produção transforma esses espaços em personagens silenciosos. Ambientes associados à família são frequentemente densos, decorados e estruturados, enquanto momentos de intimidade entre Rachel e Nick tendem a oferecer maior abertura visual. Essa oposição sugere a tensão entre indivíduo e instituição, sem precisar verbalizá-la. O espaço aperta ou liberta os personagens conforme a pressão social aumenta. A câmara de Chu movimenta-se com grande fluidez, especialmente em festas e cenas coletivas. Em vez de registrar luxo de maneira estática, procura fazer o espectador atravessá-lo. Movimentos de câmara, música e montagem
transformam recepções sociais em experiências quase coreográficas. O diretor traz para o filme uma sensibilidade marcada por trabalhos anteriores em que dança, performance e espetáculo visual eram elementos centrais. Essa experiência se percebe particularmente na maneira como corpos entram e saem dos enquadramentos. Festas são filmadas como redes de observação em que alguém sempre está olhando alguém. Rachel raramente pode atravessar um ambiente de elite sem produzir alguma reação. A câmera participa dessa vigilância, registrando olhares antes que ela própria os perceba. A montagem acelera essa rede social no início do filme, quando a informação sobre Nick e Rachel viaja de pessoa para pessoa. Mensagens digitais aparecem integradas à imagem e conectam espaços geograficamente distantes. O recurso poderia parecer apenas estilização contemporânea, mas serve para dramatizar a velocidade com que reputação circula. A fofoca torna-se uma infraestrutura. Essa ideia permanece durante todo o filme, mesmo quando celulares deixam de dominar o quadro. O universo dos Young é organizado por informação. Quem está namorando quem pertence a qual família, quem estudou onde, quem possui determinada propriedade, quem sofreu algum escândalo. Conhecimento social é uma forma de poder. Rachel chega em desvantagem porque desconhece essas genealogias. A cena da despedida de solteira de Araminta leva essa violência social a um registro mais agressivo. Em um ambiente inicialmente apresentado como diversão luxuosa entre mulheres, Rachel descobre um animal morto sobre sua cama, acompanhado de uma mensagem hostil. A crueldade física do gesto rompe temporariamente a leveza da comédia. O ataque mostra que a competição matrimonial naquele universo pode adquirir formas quase territoriais. O simbolismo é evidente. Rachel é tratada como predadora e intrusa ao mesmo tempo. As responsáveis pelo ato projetam nela a lógica oportunista que estrutura o próprio mundo delas, presumindo que qualquer mulher próxima de Nick deve desejar patrimônio e posição. O filme expõe, assim, uma sociedade que transforma romance em mercado, enquanto acusa a estrangeira de mercantilizar o amor. A hipocrisia é central. Rachel reage com choque, mas Astrid oferece apoio. Essa solidariedade feminina evita que a narrativa transforme todas as mulheres ricas em rivais superficiais. O verdadeiro conflito não é entre mulheres por um homem, embora algumas personagens tentem estruturá-lo dessa forma. Trata-se de disputa sobre acesso, valor e definição de pertencimento. A despedida de solteiro de Colin oferece paralelo masculino menos ameaçador, porém igualmente revelador. Nick é cercado por homens que enxergam riqueza, status e relações amorosas segundo códigos próprios. Alguns o admiram, outros invejam sua posição e alguns tratam casamento como transação ou oportunidade social. Colin, entretanto, funciona como amigo genuíno e percebe o conflito que Nick ainda tenta evitar. A amizade entre Nick e Colin ajuda a humanizar o mundo masculino do filme. Colin não existe apenas como noivo de um casamento que move a trama. Ele representa alguém capaz de conversar com Nick fora das expectativas familiares. Sua felicidade com Araminta oferece uma versão relativamente harmoniosa de casamento dentro daquele universo. Isso torna ainda mais dolorosa a percepção de que Nick e Rachel talvez não recebam a mesma liberdade. A cerimônia, portanto, não é apenas um espetáculo bonito, mas uma comparação narrativa. Enquanto um casal consegue unir-se cercado de aprovação, outro começa a compreender o tamanho das forças contra sua união. O casamento funciona como promessa e ameaça. Para Rachel, ver Colin e Araminta juntos significa imaginar um futuro com Nick enquanto percebe simultaneamente que esse futuro talvez lhe seja negado. A dimensão melodramática do filme torna-se mais intensa depois desse ponto. Informações sobre a família de Rachel são reveladas, alianças se reorganizam e a protagonista chega ao limite de sua capacidade de tolerar humilhações. O ritmo desacelera em relação ao primeiro ato, permitindo que a fantasia seja atravessada por dor. Essa mudança tonal é necessária para que o clímax possua peso. Quando Carrie chega para confortar a filha, o filme retorna à relação que verdadeiramente sustentou a identidade de Rachel. A presença da mãe desmonta o discurso de que a jovem vem de lugar nenhum. Pode não existir uma dinastia por trás dela, mas existe uma história concreta de coragem e sobrevivência. O valor familiar deixa de ser medido por genealogia aristocrática. A revelação sobre o pai biológico de Rachel poderia facilmente funcionar como um melodrama manipulador e há, de fato, um componente fortemente melodramático. Entretanto, seu sentido temático é coerente porque obriga a protagonista a reconsiderar aquilo que entendia sobre o sacrifício da mãe.
Carrie não apenas imigrou, tomou decisões extremas para proteger a filha e construir outra vida. Rachel compreende que sua existência também nasceu de renúncias. Essa descoberta aproxima paradoxalmente Rachel da linguagem moral de Eleanor. As duas foram moldadas por mulheres capazes de sacrificar muito pela família. A diferença está na forma como esse sacrifício é transformado em expectativa. Carrie não utiliza o que fez como dívida que Rachel precisa pagar. Eleanor compreende sacrifício como parte de uma cadeia de obrigações. Essa oposição permite ao filme perguntar quando o cuidado familiar deixa de ser amor e se torna controle. Não existe resposta simples porque famílias inevitavelmente constroem expectativas. O problema surge quando continuidade é preservada à custa da capacidade dos indivíduos de escolher suas próprias vidas. Nick carrega exatamente esse peso. Eleanor teme que Rachel faça Nick abandonar responsabilidades, mas raramente considera se as responsabilidades foram escolhidas por ele. Essa ausência é reveladora. Num sistema em que dever é transmitido como herança, perguntar se alguém deseja recebê-lo pode parecer quase uma forma de traição. A liberdade individual surge como ameaça estrutural. Nick também não oferece inicialmente uma alternativa clara. Ele sabe que ama Rachel, mas parece esperar que a família acabe aceitando a situação. Essa expectativa permite que evite reconhecer que qualquer escolha produzirá perda. O amadurecimento do personagem ocorre quando entende que neutralidade não existe mais. O pedido de casamento que ele faz antes da sequência final expressa essa mudança, mas coloca Rachel diante de um dilema injusto. Aceitar significaria potencialmente tornar-se símbolo da ruptura de Nick com Eleanor. Recusar significa perder o homem que ama. Rachel percebe que, independentemente da intenção de Nick, a escolha ainda deposita enorme responsabilidade sobre ela. Sua recusa posterior nasce dessa consciência. Esse é um dos aspectos mais adultos do romance. Amar alguém não elimina contexto. Nick pode querer abandonar tudo, mas Rachel sabe que ressentimentos familiares provavelmente sobreviveriam ao gesto romântico. Ela não quer construir um casamento sobre uma guerra que todos atribuirão à sua presença. Sua decisão considera futuro e não apenas intensidade do momento. Essa capacidade de pensar estrategicamente reconecta a narrativa à apresentação inicial de Rachel como economista. No começo do filme, ela utiliza uma partida de póquer em sala de aula para ensinar sobre comportamento e percepção. A aula mostra que vencer não depende apenas das cartas, mas da capacidade de compreender adversários e riscos. O clímax transforma essa competência acadêmica em prática emocional. A relação entre a cena do póquer e a do mahjong estrutura o arco da protagonista de maneira elegante. No primeiro caso, ela controla um jogo num ambiente profissional em que possui autoridade. No segundo, entra num jogo culturalmente carregado contra uma mulher que domina o campo social. Rachel transporta uma habilidade de um universo para outro, mas o aprendizado mais importante não é simplesmente derrotar Eleanor. A protagonista entende que verdadeira vantagem estratégica pode consistir em recusar o prémio definido pelo adversário. Se o jogo exige que prove ser digna de Nick, segundo critérios da família, Rachel muda o objetivo. Em vez de ganhar o direito de entrar, demonstra que pode sair por escolha própria. Esse gesto diferencia dignidade de aprovação. Durante grande parte da narrativa, Rachel tenta ser reconhecida por pessoas que controlam o acesso ao universo de Nick. No final, percebe que seu valor não depende desse reconhecimento. Paradoxalmente, é essa independência que finalmente produz respeito. O filme trabalha essa transformação também através de aparência e postura. Depois de momentos em que Rachel parece pequena dentro de espaços enormes ou cercada por olhares hostis, o clímax a enquadra com maior estabilidade. Ela não precisa mais reagir a cada estímulo. O controle formal acompanha o controle emocional. Essa coerência entre mise-en-scène e arco narrativo explica por que Podres de Ricos funciona melhor do que muitas comédias românticas construídas apenas sobre diálogos espirituosos. Shu trata o gênero como experiência audiovisual completa. Cenários, roupas, música, comida e movimento não são acessórios neutros, participam da narrativa. O romance está inscrito na textura do mundo. O figurino merece atenção especial porque comunica hierarquias e estratégias de apresentação. Eleanor veste-se com elegância controlada, evitando excessos que poderiam aproximá-la da ostentação cômica de outras famílias. Astrid aparece frequentemente em roupas de extrema sofisticação que ainda assim parecem extensão natural de sua identidade. Rachel atravessa transformações que refletem sua adaptação sem sugerir completa assimilação. A joia que Astrid compra no início
funciona como pequeno símbolo de sua condição. Ela pode adquirir algo extraordinariamente caro com relativa facilidade, mas precisa esconder a compra do marido para proteger a fragilidade dele. O objeto, que deveria representar prazer e autonomia, converte-se em segredo. A riqueza não liberta automaticamente quem a possui. Joias aparecem de maneira recorrente como signos de poder, memória e legitimidade. O anel de Eleanor é o exemplo máximo porque atravessa gerações e escolhas afetivas. Objetos preciosos carregam histórias sociais. Seu valor emocional pode superar o econômico justamente porque condensam reconhecimento. A cena em que Eleanor mostra o anel e explica parte de sua história estabelece cedo essa conexão. Rachel compreende que aquela família mede permanência através de objetos, rituais e narrativas. Ela também percebe que Eleanor conquistou seu lugar com dificuldade. O que ainda não sabe é até que ponto essa dificuldade moldou a dureza da mulher que está diante dela. A materialidade da tradição distingue os Young da fantasia genérica do bilionário contemporâneo. Em muitas produções, riqueza é expressa por tecnologia, arranha-céus ou consumo futurista. Aqui, embora existam elementos modernos, o poder mais intimidante vem da antiguidade, da propriedade herdada e das relações familiares. Ser rico não é apenas poder comprar, é possuir continuidade. Essa diferença ajuda a explicar porque a riqueza de P. Klein produz humor enquanto a dos Young produz reverência. Os Go exibem o dinheiro como conquista visível. Os Young tratam patrimônio como condição de existência. O filme exagera ambos os códigos para torná-los imediatamente legíveis. A sátira de classe nunca se torna totalmente corrosiva porque o filme também deseja que o espectador aproveite o luxo. Essa ambivalência pode ser criticada, mas é parte essencial de seu prazer. Podres de Ricos zomba da elite ao mesmo tempo que vem de ingresso para observá-la. A fantasia depende exatamente dessa dupla posição. O título brasileiro intensifica essa ironia. Podres de Ricos enfatiza o excesso econômico de maneira mais direta do que uma tradução literal neutra faria. A expressão sugere pessoas tão ricas que a própria riqueza parece ultrapassar qualquer medida razoável. Esse tom combina com o humor hiperbólico do filme. Entretanto, a narrativa não argumenta que dinheiro seja intrinsecamente corruptor. Personagens generosos e cruéis existem em diferentes posições dentro da elite. O alvo mais preciso é a confusão entre riqueza e valor moral. Quando o sobrenome passa a funcionar como certificado de superioridade humana, relações tornam-se instrumentos de exclusão. Rachel representa uma ameaça porque demonstra competência e dignidade sem precisar do sistema que a julga. Sua carreira e independência econômica tornam difícil classificá-la como dependente. Mesmo assim, a família tenta reduzir seu valor ao que falta em sua genealogia. O conflito expõe o caráter arbitrário da hierarquia. Eleanor, contudo, não pensa em termos de simples arrogância. Para ela, genealogia representa história, responsabilidade e dever. Essa convicção torna o confronto intelectualmente mais interessante. Se fosse apenas snobismo, Rachel poderia derrotá-la com uma demonstração de sucesso pessoal. Como se trata de filosofia familiar, o choque exige argumento moral. O filme encontra esse argumento na ideia de escolha. Sacrifício tem valor quando é voluntário, não quando alguém o impõe a outra pessoa em nome da tradição. Rachel pode abrir mão de Nick porque decide fazê-lo, mas não aceita que Eleanor determine sua identidade. A distinção entre renúncia livre e renúncia exigida sustenta o clímax. Esse tema ressoa com questões mais amplas sobre modernidade e tradição. Sociedades contemporâneas frequentemente negociam mudanças entre modelos familiares coletivistas e ideais de autonomia individual. Podres de Ricos dramatiza essa negociação em escala íntima. O romance torna-se espaço onde valores históricos são testados. É importante, porém, não transformar Eleanor em representante total de tradição asiática, nem Rachel em representante absoluta de liberdade americana. Ambas são personagens específicas construídas para um melodrama. A força do filme aumenta quando reconhecemos essa especificidade. Generalizações rígidas diminuiriam justamente a complexidade que as performances acrescentam. Michelle Yeoh é decisiva para essa nuance porque comunica amor por Nick mesmo nos momentos mais controladores. Eleanor não quer vê-lo sofrer. Seu erro está em acreditar que pode determinar antecipadamente qual vida evitará sofrimento. Essa diferença separa cuidado de compreensão. Quando Nick finalmente desafia a lógica familiar, ele também confronta uma imagem de si mesmo. Durante anos conseguiu ser simultaneamente herdeiro e indivíduo porque estava fisicamente distante.
Rachel torna essa divisão insustentável. Escolher um futuro significa definir qual versão de Nick terá prioridade. A mudança geográfica, portanto, não é mero recurso de aventura. Nova York e Singapura representam organizações diferentes de identidade. Na primeira, Nick pode experimentar anonimato relativo e construir uma relação fora do peso da família. Na segunda, cada movimento é contextualizado pela história de seu sobrenome. Rachel também muda conforme atravessa esses espaços. Em Nova York, domina ambiente profissional e social. Em Singapura, precisa aprender novos códigos sem perder a própria confiança. A viagem funciona como teste de identidade porque deslocamento torna visíveis elementos antes naturalizados. Esse tipo de estrutura possui raízes antigas na comédia de costumes e no romance social. Uma personagem entra num ambiente regido por regras que desconhece e, através de seus erros e observações, o público aprende sobre esse universo. O estranho serve como instrumento crítico. Rachel desempenha precisamente essa função. Mas ela não é totalmente estranha, e essa é uma diferença fundamental. Sua aparência permite que alguns personagens presumam familiaridade cultural antes de perceberem diferenças de formação. A tensão entre proximidade e distância torna a experiência mais complexa do que a clássica história de estrangeiro absoluto. Rachel está simultaneamente dentro e fora. A utilização de diferentes variantes linguísticas e referências culturais reforça essa multiplicidade. O filme não trata a experiência chinesa como homogénea. Personagens passaram por países diferentes, pertencem a gerações distintas e possuem relações variadas com língua e tradição. Mesmo dentro da elite, identidade é plural. A trilha sonora participa dessa negociação cultural ao combinar repertórios e versões de canções populares. Músicas conhecidas ganham novas formas linguísticas e canções chinesas convivem com sensibilidades pop internacionais. A estratégia acompanha a própria natureza transnacional dos personagens. Eles vivem num mundo em que referências circulam. A música também ajuda a modular o tom entre sátira, romance e melodrama. Sequências cômicas recebem ritmo mais leve e energia pop, enquanto momentos íntimos desaceleram. O casamento utiliza canção familiar em arranjo, transformado para produzir simultaneamente reconhecimento e novidade. Essa habilidade tonal é uma das virtudes do filme. O risco de combinar tantos registros seria produzir sensação fragmentária. Podres de Ricos precisa passar de piadas quase farsescas a conflitos familiares dolorosos, sem romper completamente a unidade. Shu consegue isso porque mantém o ponto de vista emocional de Rachel como eixo. Mesmo quando o tom muda, sabemos o que cada ambiente significa para ela. A presença de personagens cômicos como Oliver Thiessen também auxilia nessa transição. Oliver conhece os códigos da família e consegue tratá-los com ironia, funcionando como aliado inesperado. Sua posição revela que, mesmo dentro de estruturas tradicionais, existem pessoas capazes de manipular regras com leveza. O sistema não é monolítico. Oliver participa da preparação de Rachel para o casamento e reconhece implicitamente que a aparência é linguagem política naquele mundo. A transformação não busca mascarar a origem, mas produzir uma entrada impossível de ignorar. Ele entende que visibilidade pode ser convertida em poder. Moda torna-se estratégia social. Esse aspecto aproxima o filme de narrativas clássicas sobre baile, corte e apresentação pública. Vestir-se corretamente não é apenas questão estética, define como alguém será recebido. Em sociedades organizadas por códigos de classe, roupa funciona como declaração. Podres de Ricos atualiza esse mecanismo sem esconder seu caráter teatral. O filme inteiro possui algo de teatral nesse sentido. Festas são palcos, casamentos são performances públicas e reuniões familiares envolvem papéis cuidadosamente mantidos. Personagens sabem que estão sendo observados. Mesmo comportamentos íntimos são moldados por reputação. Rachel inicialmente acredita que a autenticidade basta. Sua experiência ensina que a autenticidade precisa sobreviver dentro de sistemas de representação. Ela não abandona quem é, mas aprende que a forma como se apresenta influencia o jogo social. Essa aprendizagem não equivale à superficialidade, é consciência política. Eleanor sempre soube disso. Sua vida inteira parece construída sobre controle de imagem, palavra e gesto. É provável que parte de sua disciplina tenha surgido da necessidade de provar adequação a uma família que também a julgou. Nesse sentido, ela e Rachel são mais semelhantes do que desejariam admitir. A diferença está no que fazem com essa experiência. Eleanor transforma a adaptação passada em critério para exigir a adaptação futura. Rachel decide interromper a cadeia.
O conflito geracional não é apenas entre idades, mas entre respostas diferentes à mesma experiência de exclusão. Esse mecanismo é particularmente visível quando Eleanor sugere que Rachel nunca será suficiente. A frase ataca precisamente a ideia de mérito que estruturou a vida da protagonista. Rachel foi educada num ambiente em que trabalho e talento podem abrir caminhos. Diante dos Young, descobre um sistema em que determinadas portas permanecem fechadas, independentemente de competência. Esse choque entre meritocracia e aristocracia informal oferece uma camada econômica interessante. O mundo de Rachel valoriza, ao menos idealmente, mobilidade construída por educação e desempenho. O mundo de Eleanor valoriza continuidade acumulada ao longo de gerações. Ambos os modelos possuem contradições, mas o filme coloca sua incompatibilidade em primeiro plano. Rachel não é pobre e isso é importante. Ela possui carreira universitária e vida confortável em Nova York. A diferença de classe, portanto, não é construída entre miséria e riqueza, mas entre sucesso profissional e riqueza hereditária extrema. O abismo permanece gigantesco. Essa escolha evita parte do sentimentalismo típico da história de Cinderela econômica. Rachel não precisa ser salva financeiramente por Nick. Casar com ele aumentaria drasticamente seu acesso material, mas esse não é o motor do desejo. A fantasia romântica torna-se mais convincente porque a protagonista já possui vida própria. A independência de Rachel também altera o significado da rejeição. Se ela dependesse economicamente de Nick, recusar a família implicaria risco material enorme. Como possui carreira e identidade fora daquela relação, pode realmente escolher sair. Sua autonomia torna o sacrifício possível. O filme, porém, permanece fascinado pelo imaginário de Cinderela e utiliza conscientemente seus prazeres. Há vestidos, festas, um homem extraordinariamente desejado, obstáculos familiares e transformação visual. A diferença está em que a heroína não descobre seu valor ao ser escolhida pelo príncipe. Ela precisa reconhecê-lo antes que a escolha final tenha sentido. Essa reformulação é suficientemente moderna para atualizar a fórmula sem destruí-la. O público ainda recebe declaração romântica, joia, festa e reconciliação. Contudo, esses elementos aparecem depois de uma afirmação de autonomia. O conto de fadas precisa adaptar-se à protagonista que já possui uma vida. A conclusão em festa prolonga esse prazer. Depois de tensão e despedida, o filme oferece celebração coletiva. O movimento da narrativa sai da exclusão em direção à integração. Rachel permanece ao lado de Nick, sem parecer ter sido absorvida completamente pelo universo dele. O olhar final de Eleanor é crucial justamente porque impede que a integração pareça simples. Existe reconhecimento, talvez respeito, mas também continuidade de diferença. A relação futura entre as duas provavelmente exigirá negociações. O filme encerra o conflito principal sem fingir que toda a tensão desapareceu. Essa escolha deixa espaço para imaginar uma família em transformação. Nick não precisa abandonar completamente suas raízes. Rachel não precisa apagar sua independência e Eleanor não precisa tornar-se repentinamente outra pessoa. O compromisso possível nasce do deslocamento de todos. A conciliação exige movimento mútuo. É possível criticar o filme por resolver tensões estruturais através de gestos individuais. Problemas de classe, tradição e exclusão não desaparecem porque uma matriarca aceita uma mulher específica. Entretanto, comédias românticas trabalham frequentemente nessa escala. Seu campo privilegiado é a transformação emocional de indivíduos, não a reforma institucional. Mesmo assim, o longa sugere que mudanças pessoais possuem efeitos simbólicos. Eleanor não derruba a estrutura que protegeu durante anos, mas permite uma exceção que questiona seus critérios. Nick assume responsabilidade por sua escolha. Rachel entra sem abandonar completamente a própria identidade. A recepção popular do filme mostrou como estruturas conhecidas podem ganhar nova energia quando o protagonismo e contexto mudam. Muitos elementos de Podres de Ricos são deliberadamente convencionais. Isso não diminui automaticamente sua importância. Em certo sentido, torna-a mais clara. O filme argumenta que personagens asiáticos não precisam aparecer apenas em narrativas consideradas culturalmente específicas ou historicamente traumáticas para merecer centralidade. Eles podem ser protagonistas de fantasia, humor, romance e glamour. Essa possibilidade parece óbvia em teoria, mas a história industrial de Hollywood demonstra que o óbvio nem sempre foi prática comum. Ao ocupar um género altamente popular, o filme reivindica a normalidade. Representação não ocorre apenas quando diferenças são tematizadas diretamente.
Ocorre também quando personagens simplesmente recebem espaço para viver fórmulas antes reservadas a outros grupos. Ao mesmo tempo, Podres de Ricos não apaga especificidades culturais para alcançar universalidade. Pelo contrário, bolinhos, rituais familiares, línguas, alimentos, espaços e costumes permanecem visíveis. O filme aposta na ideia de que especificidade não impede identificação. Um espectador não precisa pertencer à família Young para compreender medo de desaprovação familiar. Essa combinação entre particular e universal é uma das bases do cinema popular eficaz. Histórias tornam-se acessíveis, não quando removem detalhes, mas quando encontram emoções reconhecíveis dentro deles. Rachel teme perder o amor e ser considerada insuficiente. Eleanor teme perder o filho e a continuidade da família. Nick teme ser obrigado a escolher entre mundos que ama. Essas emoções atravessam diferenças culturais. O filme também compreende que o humor pode tornar conflitos densos mais acessíveis. Situações de esnobismo são frequentemente exageradas até adquirir caráter absurdo. Personagens secundários transformam arrogância em caricatura. A plateia pode rir antes de perceber a crueldade por trás da piada. Esse mecanismo evita que o longa se torne excessivamente didático. Ideias sobre diáspora, classe e obrigação familiar emergem de situações dramáticas, não de longas explicações acadêmicas. Quando o roteiro explicita conceitos, geralmente o faz dentro de confrontos pessoais. Pensamento e emoção permanecem conectados. Há momentos em que essa sutileza diminui e personagens verbalizam temas de maneira bastante direta. Isso faz parte da lógica de uma produção comercial que precisa manter clareza para público amplo. Mesmo assim, as melhores cenas permitem que objetos e gestos carreguem parte do significado. O Mahjong é o exemplo mais evidente. Outro momento significativo ocorre quando Rachel observa relações familiares que inicialmente parecem apenas curiosas. Pequenas críticas, comentários sobre casamento e atenção à reputação gradualmente constroem a atmosfera de julgamento. O roteiro não apresenta uma única cena explicando todo o sistema. A pressão se acumula. Esse acúmulo é fundamental para que a decisão de Rachel pareça inevitável. Uma única sogra hostil poderia ser contornada. O problema é que Eleanor representa algo muito maior, uma rede de expectativas compartilhadas por parentes e conhecidos. Casar com Nick significaria conviver com essa estrutura por anos. A hostilidade das jovens interessadas em Nick reforça essa percepção. Elas não precisam receber ordens de Eleanor para atacar Rachel. O sistema reproduz-se através de pessoas que internalizam suas hierarquias. Exclusão torna-se comportamento coletivo. A crueldade da despedida de solteira mostra como competição feminina pode ser produzida por estruturas em que casamento com determinado homem significa ascensão ou consolidação social. O filme ri dessas personagens, mas também revela a lógica que sustenta suas ações. Nick é tratado como recurso escasso, de enorme valor simbólico. Rachel entra sem saber que todos enxergam sua relação dessa maneira. Isso explica parte do fascínio e do ressentimento que ela provoca. Para as mulheres que passaram anos compreendendo aquele mercado matrimonial, Rachel parece ter conquistado o prêmio sem sequer participar conscientemente da competição. Sua ignorância das regras é interpretada como insolência. Ela desestabiliza o sistema justamente por não reconhecê-lo inicialmente. O romance entre Rachel e Nick começou fora desse mercado, e essa origem lhe concede legitimidade emocional. Eles se apaixonaram numa cidade em que ele podia ser apenas Nick. Quando a relação retorna a Singapura, precisa sobreviver à transformação dele em herdeiro. A pergunta é se o homem amado em Nova York ainda existe quando todas as expectativas familiares reaparecem. Nick tenta provar que sim, mas o filme demonstra que identidade não pode ser totalmente separada de contexto. Ele é simultaneamente namorado carinhoso e membro dos Young. Rachel precisa amar um homem que traz consigo uma história que não escolheu. O desafio é descobrir se essa história pode conviver com a vida que construíram. A resposta final é otimista, mas condicionada. O amor só se torna possível depois que Nick reconhece a necessidade de agir e Eleanor aceita algum grau de mudança. Rachel não pode realizar todo o trabalho sozinha. Essa distribuição de responsabilidade salva o desfecho de uma lógica em que a mulher precisa simplesmente suportar hostilidade por amor. Ainda assim, o filme poderia explorar mais diretamente as consequências futuras da escolha de Nick. Sua vida em Nova York é mostrada de maneira relativamente breve, e suas responsabilidades familiares permanecem um pouco abstratas. Sabemos que todos esperam algo dele,
mas não vemos detalhadamente qual função econômica ou institucional deverá assumir. Essa abstração mantém o foco no romance, embora limite a profundidade do conflito. A obra prefere simbolizar o dever em vez de descrevê-lo administrativamente. Isso é coerente com o género. O importante não é compreender balanços financeiros da família, mas sentir o peso da expectativa. Eleanor personifica esse peso com eficiência suficiente. A escolha de John M. Chu por uma direção visual exuberante poderia ter abafado personagens, mas frequentemente acontece o contrário. Quanto maior o espetáculo, mais importante se torna o contraste com momentos íntimos. Uma conversa silenciosa após uma festa pode carregar mais força porque vem depois do excesso. O filme utiliza a escala como instrumento rítmico. Essa alternância entre expansão e recolhimento mantém o ritmo ao longo de uma narrativa com muitos personagens. Grandes sequências coletivas apresentam um universo, cenas privadas interpretam suas consequências, o espectador respira entre espetáculo e conflito. Essa organização contribui para a sensação de fluidez. A montagem também precisa administrar tramas paralelas, especialmente a de Astrid. Em determinados momentos, sua história parece pertencer a outro filme, já que possui tom conjugal mais melancólico. Entretanto, a relação temática justifica a presença. Astrid mostra o que pode acontecer depois que o casamento entra em contato com desigualdades de status não resolvidas. Nesse sentido, sua trama é quase advertência para Rachel e Nick. Amor não elimina automaticamente ressentimentos de classe. Se diferenças são negadas ou escondidas, podem retornar de forma destrutiva. Michael e Astrid vivem uma versão sombria daquilo que Rachel e Nick precisam aprender a discutir. A diferença, claro, é que Michael ocupa a posição inferior em riqueza e sente vergonha dela, enquanto Rachel não demonstra a mesma insegurança diante de Nick. Ela fica chocada com a escala da fortuna, mas não conclui que isso a torna menor. O problema vem principalmente de fora. Essa segurança é parte essencial de sua personalidade. Michael, por outro lado, internaliza a comparação. A família de Astrid torna-se espelho no qual ele vê continuamente aquilo que não possui. Mesmo quando ninguém o humilha diretamente, a diferença material influencia sua autoestima. O filme mostra como desigualdade pode penetrar relações íntimas através de percepção e ressentimento. Astrid tenta compensar isso diminuindo a visibilidade de sua riqueza. Essa escolha é compreensível, mas insustentável. Uma relação saudável não pode exigir que alguém esconda sistematicamente partes centrais de sua vida. Sua libertação começa quando reconhece esse limite. O paralelo com Rachel torna-se claro. Ambas precisam evitar autoapagamento. Rachel poderia tentar tornar-se aquilo que Eleanor deseja. Astrid poderia continuar reduzindo-se para confortar Michael. As duas descobrem que amor incapaz de tolerar a realidade do outro se transforma em prisão. O filme utiliza histórias diferentes para chegar à conclusão semelhante. Essa defesa da autenticidade, contudo, não é ingênua. Rachel aprende que ser autêntica não significa ignorar códigos sociais. Astrid aprende que manter elegância não significa aceitar desrespeito. Autonomia precisa conviver com inteligência relacional. O cinema romântico frequentemente oscila entre duas fantasias: ser completamente aceito sem mudar e ser transformado pelo amor em alguém melhor. Podres de Ricos tenta conciliar ambas. Rachel não precisa abandonar sua identidade, mas todos os personagens principais precisam modificar alguma coisa na forma como se relacionam. Amor não exige anulação, mas exige deslocamento. Eleanor é talvez quem realiza o deslocamento mais difícil, porque sua identidade está profundamente ligada à defesa de continuidade. Aceitar Rachel implica admitir que seu sistema de avaliação pode ter falhado. Isso não é pequena concessão para alguém que construiu autoridade sobre certeza moral. O anel torna visível essa mudança sem exigir confissão verbal. A ausência de uma grande cena de pedido de desculpas é significativa. Eleanor não se aproxima de Rachel para declarar que estava errada. Em vez disso, sua decisão é comunicada indiretamente através de Nick e do objeto que entrega. Essa forma preserva a personalidade da personagem. Rachel entende a mensagem. O olhar final entre as duas funciona porque o filme confia no que já foi construído. Não precisamos de explicação adicional. Respeito passa pelo silêncio. Essa economia contrasta com a exuberância de outras partes do longa. Podres de Ricos sabe quando transformar emoção em espetáculo e quando reduzi-la a um gesto. O equilíbrio não é perfeito, mas produz alguns de seus melhores momentos. O clímax moral é silencioso. O clímax romântico, público. A declaração no avião satisfaz expectativas genéricas com prazer assumido. Passageiros observam. Rachel hesita.
Nick apresenta o anel e a relação recebe nova oportunidade. A cena não tenta reinventar completamente a comédia romântica. Sua força está no caminho percorrido até alcançar um gesto familiar. O espectador entende que o anel significa algo que uma joia comprada naquele momento não significaria. É uma mensagem de Eleanor, uma concessão e talvez um começo. A simbologia transforma clichê em resolução temática. O objeto une romance e família. A festa posterior em Singapura também altera o significado do retorno. Rachel já não é apenas visitante assustada diante da riqueza. Agora participa do espaço com consciência dos conflitos que contém. Ela não foi seduzida ingenuamente pelo luxo. Escolheu estar ali mesmo conhecendo seu preço. Essa mudança no olhar é essencial. No início, a cidade representa a descoberta. No final, representa a possibilidade de negociação. O espaço permanece o mesmo, mas Rachel mudou sua relação com ele. Singapura, naturalmente, é estilizada para servir a essa fantasia. Arranha-céus, jardins, gastronomia, arquitetura e vida noturna compõem uma imagem altamente selecionada. A cidade funciona quase como personagem de luxo global. Essa representação ajudou o filme a produzir identidade visual muito distinta de comédias românticas ambientadas em cidades norte-americanas. Há uma dimensão de turismo cinematográfico nessa escolha, mas reduzi-la à propaganda seria simplista.